Governo dos Estados Unidos questiona bancos no Brasil sobre a aplicação da Magnitsky. Júlia Chaib é a jornalista que mais vem cobrindo essas questões internacionais na Folha de São Paulo. Ela mora nos Estados Unidos, acho que mora em Washington mesmo, então tem algumas fontes. E eu achei curioso colocar também ali a Adriana Fernandes, porque ela é uma colunista especializada na questão econômica. Então aí você vê que o pessoal tem, né, batido na porta, confirmado aí com os bancos, e aí realmente rolou isso daí, conta aí pra nós, conta as fofocas. Notificação seria o primeiro passo para averiguar se instituições brasileiras estão cumprindo decisão de Trump. Medida vem após reclamação de Eduardo Bolsonaro ao Bencent. Fala do Dudu. Bancos brasileiros receberam nesta terça uma carta do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos com questionamento sobre a Magnitsky. O comunicado da OFAC, o Escritório de Controle de Ativos a Estrangeiros que pertence ao Tesouro Americano, pergunta quais ações foram ou estão sendo tomadas pelas instituições para cumprir a sanção aplicada ao ministro. O envio da notificação ocorre no primeiro dia do julgamento de Bolsonaro. Moraes foi detido pela Magnitsky em julho e, por isso, incluído no rol de sancionados da OFAC. Por meio da decisão, o governo americano determina o congelamento de qualquer bem ou ativo que a pessoa sancionada tenha nos Estados Unidos e proíbe entidades financeiras americanas e empresas de fazer operações com ela. Isso aí todo mundo já está letrado. O envio da comunicação pelo Tesouro seria o primeiro passo para averiguar o cumprimento da lei pelas instituições brasileiras e, em seguida, o Departamento do Tesouro poderia, se julgar que houve descumprimento por parte dos bancos, aplicar sanções secundárias, como multas. Haveria ainda a possibilidade de punir executivos das instituições como pessoas físicas, a depender da análise sobre o eventual descumprimento. Os bancos no Brasil estão sujeitos a cumprir as sanções pelo fato de terem representações nos Estados Unidos. Recentemente, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estiveram com Scott Bessent. No encontro, Eduardo e Figueiredo disseram acreditar que as instituições brasileiras não estariam cumprindo na íntegra as sanções determinadas pela OFAC. E aí, como revelou a Folha, ao menos um banco bloqueou um cartão do ministro. Em troca, foi oferecido a ele um cartão da bandeira brasileira Elo, para que ele pudesse fazer pagamentos no país sem as restrições impostas pela gestão Trump. Aí tá a explicação, né? A Magnitsky, sancionar, papapá, pipipi, popopô. A FEBRABAN informou não ter recebido das instituições a informação sobre o eventual comunicado da OFAC. De todo modo, tais comunicados têm caráter confidencial e não são dirigidos à FEBRABAN, afirmou em nota, né, enviada à Folha de São Paulo. E diferente, gente, daqueles requerimentos que os políticos fazem para as instituições brasileiras, para o governo Lula, requerimento de informações que o povo bate a porta na cara e fala: eu não vou falar, eu não vou falar, eu não quero falar. Eu acho que os bancos brasileiros têm que responder. E na hora que responder, a gente vai saber, na semana que vem, se respondeu a contento ou não. Eu acho que a gente vai ver a coisa subindo, temperatura. Essas questões aqui, elas não são do dia pra noite. Não são do dia pra noite. Falei pra você lá atrás como quem tá, assim, observando de longe. Eu tento não ter nenhum tipo de contato, primeiro porque vai evitar, né, a fadiga. Segundo, pra não me influenciar em nada, né, ver aqui o que é público, em termos públicos. Não deixar que minha torcida, né, interfira. E eu tô falando, ó, a parada aí vai escalar. A parada vai escalar. Quanto tempo, não sei. Fala semana passada, não sei se vai ser uma semana, na outra, mas vai ver alguma coisa. Já começou. Chegou a cartinha. Em paralelo, a gente está vendo a questão da seção 301. Ainda tem a questão do tarifaço, que a gente já vai falar já já também. Quais foram os bancos que teriam recebido a cartinha? Segundo Metrópolis, tem pelo menos 5. Itaú Unibanco, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e o Banco do Dedé. Ah, eu fiquei preocupado. O Dedé nisso daí, rapaz. Dedé, não faça alguma coisa. O Dedé ontem, rapaz. Tem umas coisas pra gente falar de Banco Central. Não dá pra comentar hoje, porque é questão de anistia, mas tem muita coisa acontecendo, um processo de lei muito interessante. Mas vamos lá. Já o valor econômico coloca outra preocupação. Bancos brasileiros foram questionados pelo governo dos Estados Unidos sobre Magnitsky. Ações têm queda. Veja que na sexta-feira, quando teve a operação aí contra a Faria Lima, os bancos fecharam em alta.
Por quê? Porque você está, né, raspando taxa aí, tirando os pequenos da história e aumentando a concentração bancária, inclusive colocando aí fintechs como bancos, mesmas obrigações. E aí, assim como o Dino Day, os bancos aí deram uma sofrida. Tomaram, né? Tomaram um calorzinho ao longo do dia de ontem. Para onde vai isso daí? Não sei. Eu sei que essa preocupação é real. Os bancos seguem se movimentando. E quem dá informação é Bela Megali. No início da noite de ontem, bancos discutem sanções dos Estados Unidos com o futuro presidente do Supremo em meio a julgamento de Bolsonaro. Preocupado com novas sanções financeiras, né? Eles têm se intensificado as conversas com os magistrados. Foram procurar o Fachin, e não por nada. Fachin vai assumir a presidência do Supremo agora, dia 29. Na segunda-feira, dia 1º, um dia antes do início do julgamento de Bolsonaro, o Fachin teve uma audiência com o CEO do Itaú Unibanco, o Milton Maluri Filho, o diretor jurídico do banco, José Virgílio Vita Neto, o advogado Juliano Breda e o presidente da Federação Nacional das Instituições Financeiras, Rodrigo Maia, que vem sendo aí uma pessoa importante nesse processo, né? Segundo interlocutores de Fachin, a visita foi institucional e teve como tema central a Magnitsky. Quem poderia imaginar? A preocupação colocada na mesa, no entanto, é que as ações dos Estados Unidos se intensifiquem com o julgamento de Bolsonaro, podendo resultar em uma investida da gestão Trump contra os próprios bancos, com exigências, por exemplo, de bloqueio completo de contas e operações financeiras de Moraes, seus familiares e outros ministros. Lembra no início, né, que não pega nada, não vai acontecer nada, né? Ele não tá ele não foi incluído em nada assim maior nem pior. Essa turma sabe o que tá acontecendo. E eles estão falando, cara, isso aqui vai. Eu acho que eles foram lá falar o seguinte, ó, deu ruim, viu? Deu ruim, ó, deu ruim. E no dia seguinte dessa visita chegou a cartinha da Alfac, né? Ó, deu ruim, viu? Deu ruim aí vai fazer o quê? Fazer o ministro, você vai presidir o Supremo, pelo amor de Deus. Pensa muito bem no que tá fazendo, farinha pouca, meu pirão primeiro, meu dinheiro. Porque realmente a situação é bem complicada, né? A coluna apurou que na reunião de segunda-feira, representantes das instituições financeiras pontuaram que não é comum o Departamento de Tesouro estender sanções financeiras a familiares. É comum, sim, não é incomum. Mas destacaram que esse caso é um caso sem precedentes. O pessoal tá com medo, né, de falar. Vamos ser sinceros, ele chega lá, né, e fala daquele jeito, né, ó, talvez, possa chegar, ele não vai falar na cara dura. Obviamente o pessoal tá preocupado com o que tá acontecendo. Os bancos sabem o que tá rolando. Os bancos sabem que eles podem ser punidos. Não adianta ficar meio que tapando o sol com a peneira. E sobre essa. Aí o tempo foi passando, né? Isso aí dia 1º, segunda-feira. As novas articulações de Tarcísio sobre o projeto de anistia para beneficiar Bolsonaro. Tarcísio ganhou bastante destaque desde segunda-feira, no final de semana, falando que ele tá lá em Brasília, articulando, o que derruba lá a tese da galera que diz que o Tarcísio não pode fazer nada porque só é governador, agora ele pode. E tá ali. Semana passada, Tarcísio pediu pro Sóstenes que lhe enviasse o texto da proposta, em paralelo, mandou recado pro Hugo Mota, manifestando interesse, marcar um encontro. Na manhã de segunda-feira, foi atrás do Marcos Pereira, que é o que muita gente cobrava, né? Porque é do partido dele e do Hugo Mota. Eu prendo o partido dele para discutir o assunto. Durante o café da manhã, falando por telefone com o Hugo Mota, o Republicanos fechou questão que vai respaldar Mota para pautar anistia ampla e restrita. Espero que sim. Aí vai passando mais um tempo. Tarcísio telefone para Hugo Mota para dar anistia, que não dá sinais de apoio. Aí vai aquele desencontro. O Hugo Mota falou que, enfim, falou que tinha que falar, mas foi mais para sondar o terreno do que para encaminhar decisões concretas. Mas o que diz a Globo? Quando você sai da Globo e olha o que estava acontecendo no mesmo momento, aí só mantém isso aqui, depois a gente fala mais sobre isso. Aliados pressionam Bolsonaro a apontar sucessor para 2026. Que aliados, hein? Vamos voltar. Ciro Nogueira diz que Bolsonaro é o único que não pode perder as eleições de 26. Aqui os aliados, né? Que quer que Bolsonaro indique logo o sucessor. Ciro Nogueira diz que Bolsonaro precisa escolher alguém capaz
né, de ganhar de Lula para disputar as eleições de 26. O único que não pode perder a eleição é Bolsonaro por causa da situação dele. Ele tem que escolher alguém que possa ganhar. Qual a situação, Ciro? Ele diz acreditar que Bolsonaro não pode correr mais riscos, vai evitar que se criem divisões no campo da direita ao escolher um sucessor. E aí, né, entre os presidenciáveis, Ciro Nogueira considera Tarcísio, que tem mais chances. Ciro acusou Bolsonaro de querer... Desculpa, ele fala... Acusou Lula de querer queimá-lo, né, queimar o Ciro, ao mencionar Tarcísio como escolha de Bolsonaro para 26, seu próprio nome como vice da chapa. Fixar o Tarcísio como candidato agora, leva setores da direita a bater em Tarcísio. Tá bom. Deus tá vendo. Aí, vamos voltar. Lembrete importante. Uma eventual lei de anistia, como qualquer outra lei federal, pode e deve ter sua constitucionalidade discutida no Supremo. Tá bom. Em outras palavras, não basta passar a lei, tem que combinar a Constituição com o Supremo. Olha o que a esquerda está falando. E o Augusto de Arruda Botelho é do grupo Prerrogativas. Quer dizer, eu não sei se ele saiu, mas era. Né? Da turma lá do Marco Aurélio Carvalho. Aí vem o Supremo. O Supremo prepara contra-ataque caso o Congresso aprove a anistia. Um dos planos seria votar o fim das emendas impositivas. E o Supremo também veio, né, como inconstitucional. Já fez chegar a liderança. Reiniciou meu computador, mas enfim. Fizeram chegar nas lideranças parlamentares que, bicho, não vai. A gente vai derrubar. Aí vem o Globo. Vai derrubar por quê? Por causa do precedente do Daniel Silveira, que não pode dar anistia para nada que seja contra o Estado democrático de direito. Ministros até topam discutir, mas tem condição. Anistia os bagres. Não pode ter anistia para Bolsonaro e para os militares. E aí? O que a classe política vai fazer? Vai entregar a cabeça do Jair? Vão fazer isso? Vão servir o Jair numa bandeja? Mandar ele pro sacrifício? E aí? Como é que o Centrão agora vai resolver? Vai juntando na sua cabeça. A notícia mais importante de tudo, acho que é a última, né? Que é quem traz o Estadão falando aí do plano do Centrão. O Supremo reage a Tarcísio e já tem maioria para barrar indulto ou anistia prometidos a Bolsonaro. E aí, Tarcísio? Vai peitar o Supremo? Até uma coisa que eu adianto. Essa movimentação do Tarcísio, eu acho uma movimentação importante. Só que o Tarcísio, ele ficou sinucado. O Tarcísio está sinucado. Se fosse outras pessoas, acho que não estariam. Porque eu não vejo no Tarcísio uma predisposição para bater de frente com o Supremo. O Tarcísio colocou a digital dele nessa questão. Ele já foi até alvo do editorial do Estadão e da Folha de São Paulo. Hoje, aí nas últimas horas, nem coloquei o editorial da Folha aqui. O Tarcísio, ele não quer perder esse apoio. Então, se o Tarcísio quiser ficar de bem com a imprensa, com a Faria Lima e com o Supremo, ele vai ter que abrir mão de defender a anistia. Se o Tarcísio quiser ficar de bem com a turma da direita, a turma já viu que quando ele quer, ele se envolve. Se o Tarcísio, a partir de amanhã, tirar o pé do acelerador, vai ficar parecendo que fraquejou. Então já perdeu. Então, assim, não fazer nada e ficar parado não ajuda. E se ele resolve avançar com a anistia? Irmão, tu pode me trazer a justificativa que for, que a gente tem que rifar o Jair, no segundo momento a gente vai lá e resgata, não vai dar bom. Então a gente tá tendo duas opções aí, irmão. Ou briga com o Supremo, ou briga com o bolsonarismo. Não tem uma terceira, sabe? O Tarcísio aí, acho que ele caiu meio que de gaiato. Vai ter que tomar uns omeprazol aí. Aí vem o Bernardo Melo Franco. Anistia a postulação de Bolsonaro seria o novo golpe de terno e gravata. E para deixar claro que essa não é a opinião só de um jornalista, fora de ordem, a Globo deixa isso bem claro. Editorial da Globo. Anistia é uma afronta irresponsável à Constituição. Mas eu até sei porque eu botei ali. Aí veja, eu tô comentando sobre isso aí, até colocando do Tarcísio, porque tem algumas coisas estranhas acontecendo. Calma que ainda tem mais umas notícias. Valdemar ontem foi na Globo News. Não precisa nem dar play no vídeo, porque eu resumo ali de estudo. Anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. Num segundo momento para Bolsonaro. Como assim, Valdemar? Como assim? Como assim? Esse Valdemar tá demais, né? Entrevista na Globo News. Tu tá vendo quando o Duda Lima quer? Quando o Duda Lima quer, até na Globo News ele enfia o Valdemar.
Mas ele não arruma entrevista pra ninguém da direita. Muito menos aí pra defender a anistia. Veja aí, né? O Valdemar tá trabalhando pra deixar meio que Bolsonaro de fora. Estranho, estranho. Nesse meio tempo, em consonância ali com o desejo do Supremo, o Alcolumbre diz, né, que ele vai votar um texto alternativo. Vai votar um texto alternativo. O que não vai levar Bolsonaro nem ninguém. Só vai reduzir um pouco as penas pro povo ficar, né, com sua vida destruída, mas no semiaberto, né? Essa aí é o que o sistema oferece. E aí não esqueça do início do vídeo, né? Tudo que a gente comentou, Magnitsky, né? Sanções, tarifas. Parece que ninguém tá querendo resolver nada. Aí o Sóstenes já falou sobre isso. Ele rejeita o texto alternativo, ele quer anistia para Bolsonaro, contrariando inclusive o Valdemar. Aí vem a Globo. E olha o que a Globo coloca no subtítulo. Hugo Mota deve enterrar a proposta de livrar bolsonaros de mais réus. Botou um alvo no Hugo Mota. E falando do Hugo Mota em específico, um alvo nele, a imprensa só desumaniza bolsonarista, né? Bolsonarista faz isso. Bolsonarista é condenado. A imprensa nunca fala assim, né? Lulista. Mas agora você tem o padrão bolsonarista aplicado para Hugo Mota, né? Você vê que um deputado perdeu o nome. Aliado de Hugo Mota. Não tem mais nome o deputado. O deputado não tem mais nome. Já virou aliado de Hugo Mota. Estranho isso, né? Conforme o debate sobre a anistia cresce, né? Hugo Mota, presta atenção aí, viu, pai? Será mesmo, Kim? Será? Bom, no mesmo dia ontem, o Ministério Público Federal move ação por corrupção em obras da prefeitura do pai de Hugo Mota. No mesmo dia, né? Mal falou de anistia e... Tá vendo? O clima tá bom. Mas vamos continuar. Hugo Mota se reúne com Tarcísio e presidente do Republicano, né, para negociar a anistia. Você vê ali que começou a ser construído a partir de segunda-feira, temos que sentar, temos que conversar. A ideia é que Tarcísio precisa usar o seu peso político como governador para aprovar a proposta. Isso mesmo. E mostrar para Bolsonaro que é viável para ser o seu representante em 26. Integrantes do Centrão, principalmente Ciro Nogueira e Valdemar, tentam um aval de Bolsonaro para que Tarcísio seja logo apontado como candidato. Bolsonaro está inelegível. Bolsonaristas querem uma anistia que recupere a elegibilidade e impeça a condenação, mas o conteúdo, porém, segue em disputa. Dirigentes do Centrão trabalham com a versão menor. Não é da Alcolumbre, mas é uma anistia que vai manter Bolsonaro fora da eleição. Jair, né? Ô, Jair, tem que ter um preço a ser pago, né, Jair?